mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Boa tarde, estamos aqui diretos ao vivo da Jovem TV Canal 8 em Cabo Frio. A gente vai estar conversando hoje sobre um assunto bem bacana, bem interessante. A gente que está aí se aproximando aí da Semana Santa, né? A gente vai estar falando sobre o significado da cruz, né? Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, eu queria aproveitar, convidar você aí para os nossos cultos na Igreja Carisma, às quintas-feiras e aos domingos, às 19h30. Essa quinta-feira, hoje, vai estar conosco a pastora Solange de César. Ela acabou de lançar o seu CD, vai estar ministrando para a gente aí louvor e uma palavra. Deus a tem usado também no Ministério de Cura. Então eu queria convidar você para estar hoje à noite ali com a gente, na Avenida Carisma, fica aqui próximo ao trevo de Arraial do Cabo, na Avenida América Central, número 200, sala 9, né? Pois bem, eu queria também deixar com você um telefone, que é o 99780735. Se você quiser interagir com a gente, com SMS, fazer alguma pergunta a respeito desse tema, você pode mandar o SMS, tá? Ou pode ser através do e-mail, que é fé.expressão@uol.com.br. E se você quiser ver os outros programas já gravados, você pode acessar a página do Facebook, que é facebook.com/fé-expressão. Pois bem, não há quem não conheça a cruz, né? Pode ser que você tenha aí no seu colar uma cruz, pode ser que você tenha uma camiseta com estampada, com o símbolo da cruz, né? Talvez você tenha até alguma veneração, ou algum respeito, ou alguma reverência por esse objeto. Ou talvez você apenas conheça que foi o local, o lugar onde Jesus Cristo morreu. Mas a cruz, ela tem um significado muito rico e muito profundo, né? E é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui. E eu trouxe hoje, já no nosso 7º programa, o pastor José Luiz Camargo. Ele que inaugurou o nosso programa aqui, no nosso primeira gravação, ele esteve aqui com a gente e retorna agora ao nosso 7º programa. O pastor José Luiz Camargo é pastor da Igreja Congregacional do Guriri, né? Além de pastor, eu já posso até já chamá-lo de psicólogo, né? Ele está se formando esse ano aí em psicologia, né? E é um servo do Senhor, é um pastor e um grande amigo que nós temos, né? Boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor Fábio. Boa tarde a todos que estão nos vendo nessa tarde de quinta-feira. É um imenso prazer voltar aqui, né? Estar contigo, estar com aqueles que nos assistem. Eu tenho certeza absoluta que para esse 7º programa, né, que vai ser uma grande bênção na vida de todas as pessoas. Como o pastor disse, a gente está se formando aí, estou no 9º período ainda não sou psicólogo, mas estamos batalhando para que isso ocorra, se Deus quiser. Amém. Glória a Jesus. Eu vou começar então já fazendo aqui para o pastor uma pergunta. É o seguinte, a cruz, ela era símbolo de humilhação, né? De ignomínia, de vergonha e de desonra, né? Mas ela também passou a simbolizar a nossa vitória. Como que você pode explicar isso para a gente, pastor? Realmente, a Bíblia nos diz que, na verdade, todo aquele que fosse morto sobre o madeiro seria considerado maldito. Então, havia ali uma vergonha muito grande. A pessoa que estava sendo levada para o Gólgota, para o local onde esse tipo de morte acontecia, era alguém que estava sendo execrado pela sociedade, né? O seu nome, então, estava realmente
sendo divulgado em meio à sociedade como um malfeitor, como alguém que não merecia viver e, portanto, merecia morrer daquela forma. Os Não é romanos isso? faziam isso, né, pastor? Os romanos faziam isso. E o porquê eles faziam isso? Porque aquilo ali era um recado que eles estavam dando à sociedade para que a sociedade pudesse temê-los. Com aquela ação, com aquela atitude, eles queriam dizer a toda a comunidade, então, que era o que acontecia a todos aqueles que se rebelavam. Né? Por isso, era tão vergonhoso. Uma forma por de isso, intimidação, né? Intimidação. era, na verdade, um instrumento de intimidação, porque, logicamente, quando se pensava em fazer qualquer coisa que pudesse gerar um transtorno daquela magnitude, naturalmente se pensava na morte de cruz, né? Mas aqui Gálatas, capítulo 3, por exemplo, no versículo 13, ele diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas ela passou sim a simbolizar a nossa vitória, porque, como o pastor bem disse no início, pode haver uma veneração com o objeto, a cruz, né, seja ela de madeira ou mesmo usada, como alguns gostam, na orelha, ou então pendurado, né, no pescoço. Na verdade, esse símbolo em si nos leva ao pensamento da grande obra realizada no Gólgota por Jesus Cristo. Agora, o símbolo por si só, ele não tem poder algum. Assim como a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Né? Muitas pessoas acham que deixando suas Bíblias abertas no Salmo 23 ou 91, poderão então afastar de suas casas, de suas vidas, qualquer tipo de mal olhado, qualquer tipo de demônio, qualquer tipo de uma situação que possa complicar a sua vida. Na verdade, os nossos adversários não temem a Bíblia aberta. Os nossos adversários temem a Bíblia vivida. Da mesma maneira que os nossos adversários, os nossos inimigos, eles não temem o símbolo em si, né? Mas eles temem aquele que morreu no madeiro e que, portanto, para a glória do Senhor, ressuscitou ao terceiro dia. Amém. Glória a Jesus. O senhor concorda também que existe um caráter substitutivo na morte de Jesus? Se a gente lê lá, ainda falando sobre esse tema, se a gente lê lá em Isaías 53, 4 e 5, ele fala assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, né? Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, né? E fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então, existe esse caráter substitutivo aí também em relação à morte de Jesus. Não existe? Existe, porque quando nós olhamos ali muito claramente, e sobretudo agora nesse período da Semana Chamada Santa, nós vamos ver os filmes que retratam bem aquele momento de agonia de Jesus e naturalmente daqueles que o acompanhavam, mas nós podemos entender que ali nas mãos dos soldados e também na própria acusação da sociedade em gritar, crucifica, nós estávamos ali também, né, prefigurado, né? Ele estava ali no madeiro por nós, tomando o nosso lugar. Então, sim, a cruz, ela nos faz perceber que há essa ligação, ou seja, há esse enfoque, né, dessa substituição. Ele morreu em nosso lugar. Amém. A cruz, ela é um começo ou ela é um fim? Ou representa as duas coisas? Como que é isso? Bom, pastor Fábio, eu na verdade entendo que ela é as duas coisas, né? Porque se nós pensarmos do ponto de vista do nosso adversário, né, é o fim, porque toda a tentativa feita por ele para impedir aquele momento se frustrou.
A tentativa, ela começa a ser feita no Éden, não é isso? E nós vamos ver que no capítulo 4 de Mateus, ali na tentação de Jesus, ela se intensifica ainda mais. Então, todas as tentativas do nosso adversário em tentar impedir aquele momento se frustrou. Então, para ele, um fim, né? Mas para nós, não. Para nós, um começo, porque a Bíblia vai nos dizer ali em Colossenses que ele riscou o escrito de dívida que constava contra nós, né? E encravou na cruz, e ele, então, pôde, naquele momento ali, triunfar sobre principados e potestades. Então, para nós, um começo, né? Então, ela é ao mesmo tempo um fim e ela é também um começo, porque é na cruz que nós vemos que esse momento de justificação ocorre. E a justificação, dentre outras coisas, pode ser encarada como um documento que eu tenho, né, de demonstração para o meu credor de que a minha dívida foi paga. Amém. Então isso é interessante a gente pensar, porque hoje muitas vezes a gente vê pessoas lidando com a dor de ontem e de outros tempos, vamos dizer assim, e se esquecem de que na cruz de Cristo ela pode encontrar ali a justificação, a sua justificação. Então todas as vezes que o credor vier, assim como as lojas, né, Cabo Frio, Arraial do Cabo e outras mais em nossa região, muitas vezes pode fazer uma cobrança indevida. Então você tem lá guardadinho o seu carnê ou a sua duplicata, que mostra para ela, para a loja, para o credor, que você quitou aquela dívida e aí não há mais como cobrar. Então esse documento que nós temos mediante a cruz, a crucificação, também nos leva a apresentá-lo diante do credor, que muitas vezes surge querendo solicitar alguma coisa que já não devemos mais porque Cristo pagou por nós. Amém. A Bíblia diz também, pastor, que sem derramamento de sangue não há remissão, né? Está lá em Hebreus 10, 22. É por esse motivo que Jesus teve que morrer, né? Você entende que a morte de Jesus, ela também serviu, vou emendar aqui a pergunta, também para nos reconciliar com Deus, né? Sim, eu entendo que a morte de Cristo serviu para nos reconciliar com Deus. Aliás, tem um texto também de Efésios capítulo 2, ali versículos 14 e 16, que eu quero ler, que diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Havia uma barreira, havia um muro de inimizade, e ele jogou esse muro por terra, né? Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, sim, a morte de Cristo também serviu para criar esse caminho, né? Essa possibilidade de religar o homem a Deus. Aliás, a expressão religião quer dizer religare, né? Verdade. Né? Mas em Cristo nós temos aí não apenas esse religare, não apenas essa religação, não apenas essa conexão, mas nós temos em Cristo essa metanoia, né? Essa mudança de mente. Amém. Que ocorre pelo seu Espírito e pela sua palavra. Então, eu tendo a entender, sim, que a morte de Cristo também tem esse viés. Que pode ter aquela pessoa que não entenda muito bem ainda e se pergunte por que, né, Jesus precisou morrer, né? É claro que não dá para a gente responder isso, talvez até dê com uma palavra que seja até o nosso objetivo aqui dessa tarde, né? Mas isso aponta até pelo fato dos sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento. Na verdade, isso já apontava, né, para a morte de Jesus, né? Isso aí já era profético, Deus já tinha determinado assim. É por isso que fala que sem derramamento de sangue não há remissão, né? Os pecadores. Jesus precisou morrer, né? Como homem aqui. Precisou morrer e ele se entregou. É interessante que os evangelhos dizem que ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo a deu. Ele mesmo entregou a sua vida, né? Foi ele que deu.
logicamente, os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam na direção da cruz. Aliás, até quando os israelitas pecaram e eles foram mordidos por serpentes, e então Moisés pediu para que se fizesse uma serpente de bronze, colocasse ela sobre uma haste e levantasse ela no deserto, e todo aquele que fosse mordido pela serpente, olhasse para aquela serpente de bronze hasteada, então receberia a cura daquele veneno mortífero. Aquilo é uma prefiguração do pecado em nós e do poder que Cristo tem, do Cristo, não do Cristo morto, sobretudo do Cristo ressurreto, né? Desse Jesus. Então, era necessário que ele viesse e morresse, e é interessante que pensemos também, talvez um tema que possa emendar com essa semana chamada Santa, até, quem sabe, um tema interessante aí seria o sentido da Páscoa, né? Esse entendimento, né? Desse momento que nos faz compreender que Jesus, ele então se entrega para desviar a ira de Deus, né? Então, Com propiciação, né? Exatamente, esse também é o propósito. A ira do Senhor se desviar. Então, foi desviada para Cristo na cruz do Calvário. E um outro detalhe, pastor, também importante em relação à crucificação de Jesus, é que está lá em Hebreus 2:14, que fala que para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, não é isso? Isto é, o diabo. Então, quando Jesus morre ali, ele também, a Bíblia fala que ele expôs, né, os principados, né, subjugou. Acho que isso também declara a vitória também de Cristo sobre os principados e potestades. Esse é um momento de triunfo, né? Porque a ressurreição, ela joga por terra toda a possibilidade de orquestração, de conspiração maligna contra a humanidade e contra o próprio projeto de Deus, né? Amém. Então essa ressurreição expõe principados e potestades. Ele agora tem toda a autoridade. Ele diz: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, não um autoritarismo, mas uma autoridade. E é a essa autoridade de Cristo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, naquele dia, nós poderemos ver os reis da terra, nós poderemos ver os homens mais poderosos, nós poderemos ver os déspotas, nós poderemos ver todos aqueles que gozaram de um poder limitado, né, e que esse poder, de alguma maneira, foi interrompido porque o seu império foi jogado por terra, ou mesmo porque a morte chegou. Esses homens terão que se dobrar diante do Todo-Poderoso e dobrar os seus joelhos, e precisarão confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, porque toda a autoridade pertence ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Falando ainda de cruz, né, agora mais em relação à nossa pessoa, Jesus falou o seguinte: aquele que quer vir após mim, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, o que seria assim tomar a nossa cruz, né? O que o senhor entende por essa expressão? Essa é uma expressão interessante, né, dentro daquilo que está em Mateus, e eu costumo dizer que muitas vezes a gente acaba interpretando de forma errônea, porque se acha que tomar a cruz é você estar lidando dia a dia com as suas dificuldades, né? Esta é a minha cruz, eu tenho que levar a minha cruz. Mas o meu entendimento, assim como a definição de alguns teólogos a respeito disso, a respeito dessa expressão de Mateus, é que tomar a cruz é assumir o compromisso, né? Tomar a cruz é você estar totalmente envolvido com a temática de vida que a cruz lhe proporciona, que a cruz lhe propõe. É você estar envolvido com arrependimento, é você estar envolvido com um novo nascimento, é você estar envolvido com santificação, é você estar envolvido com o todo. Porque também é uma interpretação do texto quando diz que, por exemplo, você que é forte, suporte o seu irmão.
E às vezes você tem um atrito qualquer e diz assim, ai meu Deus, a Bíblia diz que eu tenho que suportar esse irmão. Na verdade, a Bíblia não está falando isso. A Bíblia diz que você tem que ser suporte para o seu irmão. Não é isso? Ou seja, é você que é forte, oferecer o seu ombro e ajudá-lo, para que ele então possa continuar a caminhar. Da mesma maneira, o tomar a cruz significa estar envolvido com esse arrependimento, com a conversão, com o abandono de pecado, com uma nova vida que a cruz propõe. Né? É por isso que muitos ainda não tomaram sua cruz, porque estão envolvidos, de repente, com uma religiosidade, estão envolvidos com uma placa denominacional, estão envolvidos com uma estrutura eclesiástica, muitas vezes até rígida, extremamente rígida, e não tomaram de fato a cruz porque não estão envolvidos com arrependimento, com novo nascimento, não estão envolvidos com santificação, não estão envolvidos nem sequer com a morte de Cristo. Maravilha. O Ed René Kivitz, ele falou uma frase muito interessante, queria saber se você concorda com isso, que eu acho que tem a ver também com esse morrer diário, né? Ele fala assim, que converter-se é entregar a Deus o que temos de mais precioso, né? Que é a nossa liberdade. Então, sobre um determinado aspecto, eu acho que cruz também significa isso, né? É você abrir mão dessa nossa liberdade e ser livres com Deus, né? Eu acho que... Com toda certeza e tendo todos os cuidados, porque o Ed René é um homem como nós, né? E nós estamos aí vendo a história triste de tantos homens que foram tão usados por Deus e acabaram, de alguma maneira, perdendo esse contato com o Senhor em função de pecado. Mas o Ed René Kivitz é alguém que realmente merece ser lido, ouvido e acompanhado pela sua reflexão, pela sua lucidez. Eu tendo a concordar com o que ele diz, de fato, né? É esse morrer diário, é você converter, é você entregar a Deus o que lhe é mais precioso, e aí nós vamos para o Monte Moriá, né? Não tem como não entender o Ed René, o pastor Ed René Kivitz, quando ele diz isso, sem entendermos o que faz ali, não é isso? Abraão levar o seu filho, levando Isaac ao Monte Moriá e tomando o cutelo na mão para imolá-lo, né? E a Bíblia vai nos dizer, a palavra vai nos dizer que no seu coração ele de fato fez aquilo, mas cria que aquele que pode trazer à existência as coisas que não existem poderia ressuscitar o seu filho, e foi o que aconteceu exatamente. É interessante pensarmos sobre isso também. Amém. E até por isso ele foi chamado o pai da fé, né? Acho que também. Não existe cruz sem fé também, né? Acho que está muito interligado, né? Está totalmente ligado. E no caso de Abraão, sobretudo, né? A forma como ele foi chamado, de onde ele foi chamado, para o que ele foi chamado, isso tudo vai nos revelar alguém que realmente tinha uma intimidade com todo Criador, com todo poderoso, Criador de todas as coisas. E é interessante que no momento em que não existia uma palavra, por exemplo, Abraão não podia recorrer ali aos evangelhos, né, ao Antigo Testamento. Não, ele era alguém que realmente teceu um relacionamento com Deus, uma coisa brilhante, algo tremendo. E é interessante no capítulo 12 de Gênesis que Deus o está chamando para que ele seja bênção. Deus não está dizendo, olha, os outros vão ser bênção em sua vida. Sê tu uma bênção. Eu vou abençoar quem te abençoar e vou te amaldiçoar quem te amaldiçoar. Mas você tem que ser uma bênção. Amém. Glória a Jesus. Tem uma parte muito interessante, né, no Novo Testamento, na história de Jesus, que foi quando ele morreu, né? E lá está lá em Mateus 27:51, diz que durante a morte de Jesus, logo em seguida acontece um fato muito interessante, que a Bíblia diz que o véu do templo, né, ele se rasgou em dois de alto a baixo. Acho essa uma passagem também muito bacana aí para a gente falar um pouquinho sobre ela. Uma passagem linda, né? Brilhante, porque a gente vai entender que esse lugar era um lugar que apenas o sumo sacerdote entrava. E uma vez ao ano? Uma vez por ano, não é isso? Naturalmente, eu creio que você deve tocar nesse assunto no programa que deve versar isso sobre a Semana Chamada Santa. Eu vejo que é um tema bem interessante para aquele programa. Mas o que a gente pode dizer aí
é que duas coisas específicas, dentre muitas, aconteceram. Em primeiro lugar, é que o que estava diante dos olhos dos sacerdotes e de todo o povo era que homem algum poderia fazer o que ali se estabeleceu. O véu não era tão fino e a Bíblia é clara em dizer que foi de alto a baixo, né? Então isso indica que era algo sobrenatural que estava Só acontecendo. abrindo um parênteses, pastor, aqui é muito interessante que o historiador Flávio Joséfo fala que esse véu tinha aproximadamente 12 centímetros de diâmetro e que se puxassem com 12 cavalos, um de cada lado, Exatamente. não se conseguiria rasgar. Né? Aham. Então isso mostra o fato assim milagroso que foi. Né? Ali é sobrenatural o que está acontecendo, né? Aquilo ali é um fenômeno poderoso, né? Como é que explica isso, né? O que aconteceu aqui? Então era algo assim contundente de que Deus estava fazendo aquilo. Em segundo lugar, significa que a partir daquele momento todos nós, todos aqueles daquela época e todos aqueles que viriam após aquele tempo teriam livre acesso ao coração de Deus, não precisando de outro mediador, exceto aquele cuja a carta de Paulo a Timóteo diz, capítulo 2, versículo 5, na sua primeira epístola, de que só há um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, né? Se isso tem significado hoje para nós, deveria ter muito mais para os judeus, né? Eu Sim. vivo assim, né? Que viveu a história, né? Do templo, do véu, que viveram perto, isso teria um significado muito mais rico para eles. Tem um significado específico para o judeu messiânico, né? Porque o judeu messiânico dentro de Jerusalém e Israel não tem nada a ver com o cristão, com aquele que é messiânico, ou seja, a igreja messiânica no Brasil, que aí é uma seita, não tem nada a ver com o judeu messiânico. O judeu messiânico é aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e que ele veio, né, para resgate das nossas vidas, se entregou para resgate da nossa vida. Em Israel, sim, isso tem muito sentido para o judeu messiânico. Amém. Então, ó, pastor, só ainda complementando esse pensamento, o véu abriu um caminho, né? Caminho de acesso a Deus, né? Exato. Que antes estava oculto para a maioria das pessoas, só o sumo sacerdote Exato. é que tinha acesso uma vez por ano, ele ia lá e fazia um sacrifício para pagar, servia como expiação para o pecado, né? Do povo. Não é Fazia isso? expiação pelo seu próprio pecado e depois pelo ele povo. fazia pelo povo. Então, Exatamente. Abre esse caminho. E também o escritor aos Hebreus vai dizer que esse novo e vivo caminho, que ele nos abriu pelo seu sangue, né? é verdade, é verdade. E ainda falando um pouquinho, só frisando um pouquinho dessa questão do véu, era algo que estava oculto, né? Era algo que estava oculto. E de repente agora Deus traz à luz, né? Essa salvação, né? É como se Deus, aos pouquinhos, lá do Antigo Testamento, ele fosse aos pouquinhos trazendo revelação e de repente com a vida de Jesus ele derrama mesmo, ele mostra qual é o verdadeiro interesse dele na criação da humanidade, da salvação da humanidade, né? Exatamente. Isso está hoje aberto para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Através da cruz que ele está falando, através do sacrifício de Jesus, esse acesso a Deus hoje está aberto. Com certeza. Está liberado. Esse acesso está liberado, não está afeito a uma igreja, a uma denominação, a um líder religioso, né? O caminho é Jesus. Amém. E lá em Hebreus fala que a gente deve ter ousadia, né, para entrar no santuário, né, pelo sangue de Jesus. Devemos ter ousadia, né? E ousadia também fala de fé, né? Você precisa crer que isso aconteceu, Exatamente. né? Você não precisa de intermediários para isso. Exatamente. Não é isso, pastor? Exatamente. A palavra cruz, pastor, a Bíblia fala em 1 Coríntios 1,18 que ela é loucura para os que perecem, né? Mas que para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, né? Isso só acho que tem a ver também um pouquinho com o que Paulo falou lá em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, né? Porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Sim.
Realmente, quando você ousa pregar o evangelho da cruz, ou a palavra da cruz, para pessoas que tentam compreender a vida, né, dentro do seu intelecto, dentro dentro de uma visão natural, né? E nós estamos falando de fé. Na verdade, eu penso que, logicamente passei a pensar depois que a gente começa a estudar sobre esse tema, mas a partir da queda o homem perdeu muito da sua capacidade, né, de intelectual mesmo. Então, essa defasagem intelectual permitiu, pós-queda, que o homem ele passasse a acreditar em coisas lógicas. Então, o que é lógico, você aceita. Se torna até a coisa bem empírica ali, né? Então, você me prova que isso é verdade. E é dessa maneira que as pessoas, no contexto geral, creem na vida. Quando você fala sobre a mensagem da cruz, quando você fala sobre a palavra da cruz, quando você fala de alguém que veio e morreu em nosso lugar, eles gargalham, né? E quando a gente fala sobre a volta de Cristo, eles dizem ainda que se Jesus voltar, as pessoas crucificarão ele de novo. Então isso mostra a ignorância, o desconhecimento e a falta de fé. Então é loucura, né, para os que perecem. Mas para nós, que somos salvos, ela é o poder de Deus, porque eu encontro ali a razão para continuar a existir nessa vida como filho, como servo de Deus, e percebo então na palavra da cruz uma proposta muito nítida, muito clara, não apenas para viver no contexto desta vida momentos agradáveis, felizes, mas eu vejo também a proposta de que haverá a bênção do Pai no porvir. Então, eu percebo que, para mim, a palavra da cruz é poder de Deus. Amém. Bem, você está aqui assistindo o programa Fé Expressão, estamos ao vivo, diretos da Jovem TV, Canal 8, em Cabo Frio. Eu estou conversando com o pastor José Luiz Camargo, ele é pastor da Igreja Congregacional do Guriri, né? E a gente vai continuar mais um pouquinho aqui com ele, mas nesse momento eu vou chamar o nosso intervalo e depois a gente ainda volta aqui com o pastor. Eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. It all for us, surrender to love. Sing it. Great is the love. This is our God. Lifted up high from death to life, forever our God is glorified. Servant and King, rescue the world. O WWF Brasil apoia as comunidades na proteção das tartarugas e conservação dessa área. Para viver, você precisa que a natureza também viva.
15 minutos podem salvar a sua vida. Não deixe de realizar anualmente a mamografia. Toda mulher a partir de 40 anos tem esse direito. Uma campanha do Hospital Santa Isabel e Oncosol. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Estamos de volta, estamos falando aqui sobre o significado da cruz, né? A gente falou no início que a cruz ela tem um significado muito rico e muito profundo, né? Não teríamos tempo aqui para falar de todas as coisas que envolvem a crucificação de Jesus, né? Eu queria fazer mais uma pergunta aqui para o pastor. Eu queria saber, pastor, se o senhor concorda se o nascimento de Jesus, o seu ministério, a sua morte na cruz, a sua ressurreição foram os acontecimentos mais importantes, né, que ocorreram assim, desde a fundação do mundo. O senhor concorda com isso? Bom, pastor Fábio, na verdade nós precisamos nesse ponto olhar todo o quadro, né? Porque não apenas o nascimento, o ministério, a crucificação e a ressurreição, mas o nascimento, a vida, né? A morte, a ressurreição, a ascensão e a sua segunda vinda, que completam esse quadro. Veja que nós estamos aí aguardando a última pincelada desse quadro para que ele esteja totalmente formado. Então, desses eventos aí, o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo, não há dúvidas. Não é isso? E se esses 5 eventos, eles aconteceram da maneira que eles estão expressos na Bíblia, na Palavra de Deus, nós podemos ter convicção que o evento que vai fechar esses eventos, ele será mais glorioso ainda. Então eu concordo sim, juntando Sim, a ascensão e a segunda vinda, que é a vida, né? A vida, a ascensão e a segunda vinda, esses 3 itens compõem, juntamente com o nascimento e o ministério, a morte e a ressurreição, como os eventos mais importantes. Sim. Porque eu acho que nada revolucionou tanto, né, a história da humanidade. Nenhum homem, estou falando aqui de homem, revolucionou tanto a humanidade quanto o Senhor Jesus, né? Acho que não teve ninguém que tenha pisado aqui, embora tenha aparecido grandes homens, né? Mas acho que ninguém foi assim como Jesus. Exatamente. Jesus não é uma filosofia de vida, né? Então, ele é o pão que desceu do céu. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Muitos homens surgiram e outros surgirão com uma mensagem bem parecida, idêntica à dele, mas ninguém como ele, né? É verdade. Muitos morrem por uma boa razão, mas a boa razão dos discípulos estava na cruz do Calvário. Então, quando nós olhamos para esse quadro todo, nós percebemos que a humanidade precisa se voltar para Cristo. É verdade. Quando se volta para Cristo, mediante a sua palavra, então ela consegue compreender o seu existir, né? E por que muitas vezes nós estamos num mundo que nos traz tantas aflições e qual é a promessa para este mundo e para o mundo por vir. É por isso que a gente, quando olha para o mundo, para o universo, assim, sob a ótica de Cristo, a sua visão muda, né? É por isso que você começa a entender aqueles versículos que fala que por ele, que dele e por ele
para Ele são todas as coisas. Né? Você começa a entender um pouquinho o que estava no coração de Deus quando Ele criou o mundo, quando Ele criou o universo, né? A glorificação do seu próprio Filho. Exato. Você vai para João, que fala: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e sem Ele nada que foi feito se fez. Você começa a entender essa visão cristocêntrica, né? Tem uma frase muito interessante, pastor, do Paul Claudel, que fala assim, que eu acho que realmente é o que aconteceu com a vinda de Jesus. Ele fala de uma forma assim, muito até engraçada, mas cheia de significado. Ele fala assim: a terra treme sob os pés de Jesus Cristo. O gato foi colocado no buraco dos ratos, né? Então, quando Jesus veio, criou, acho que um rebuliço aí, também na esfera espiritual principalmente, né? Eu acho que mais ou menos foi isso aí que aconteceu aí com a vinda de Jesus e com a sua crucificação. Com certeza. A crucificação, me parece que faz surgir no coração dos nossos adversários uma esperança de que ele morreu. Uhum. Morreu, né? Mas a ressurreição dele é algo que realmente vai impactar o mundo espiritual de uma forma indizível, né? E é muito interessante pensarmos sobre isso, pensarmos sobre essa ressurreição de Cristo. Paulo mesmo diz que se Cristo não houvesse ressuscitado, não ressuscitou, seria vã, né? É vã nossa fé. Somos os mais infelizes de todos os homens. A gente pode até deixar para conversar, até a sugestão da Semana Santa aí, eu falar um pouco sobre a ressurreição, né? De Jesus, né? A gente está falando aqui sobre a morte. E eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor, pastor. Como que a gente pode relacionar a crucificação de Jesus com o amor de Deus, né? Com o amor de Deus Pai? Qual a relação que existe entre a morte de Jesus e o amor de Deus? Dentre muitas correlações que podemos fazer, nós podemos entender que, de uma maneira simples, hoje nós estamos acompanhando a mídia e pessoas o tempo inteiro, a gente vê, infelizmente, em nosso veículo de comunicação, crimes que acontecem. E às vezes as justificativas desses crimes é que eu matei porque amava. E isso tem se tornado um discurso recorrente, né, nos lábios de advogados de defesa daqueles cuja acusação diz que acabaram matando alguém, né, alguém do sexo oposto. Eu matei por amor. Na verdade, o amor não mata. Quem ama se dá. Quem ama se entrega. E podemos entender a cruz como um ato de amor de Deus pela humanidade, e podemos entender também um ato de amor e submissão de Jesus ao seu Pai, né, e também de amor a nós, porque há uma diferença quando falamos sobre a questão da obediência e da submissão. Porque a gente pode ser obediente e ser insubmisso. Né? A gente pode ser obediente e ser insubmisso quando a gente obedece resmungando, fazendo muxoxo, aborrecido. Não é o que vemos durante a trajetória de Cristo na Terra, enquanto o tempo da sua crucificação se aproximava. Ao contrário, vemos ele resignado, submisso, obediente e cheio de amor. Então a cruz é, naturalmente, um símbolo desse amor de Deus por nós, e nós podemos correlacionar, sim, a cruz ao amor de Deus pela humanidade. A cruz é uma prova de amor. É uma prova pastor? de amor. Amém. Né? Amém. Eu queria, assim, agradecer com muito carinho a presença do pastor José Luiz aqui conosco, né, pastor? Que aceitou o nosso convite e tem cooperado, né, colaborado aqui com esse projeto nosso, que é trazer para a TV local essa mensagem, né, de esperança, essa mensagem de amor, essas boas novas. Você pode perceber que a grande maioria das vezes nosso programa ela tem essa vertente
evangelística, né? E o pastor tem sempre estado disposto a cooperar conosco, a colaborar com o nosso programa, né? Então quero, no fundo do meu coração, agradecer a tua presença aqui, viu, pastor? E assim, a gente vai programar aí, tá sempre dentro da medida do possível, dentro da sua agenda, programar sempre aí um retorno que é muito rico, né? Essa sua presença, esse seu retorno aqui enriquece, né, o nosso programa. Amém? Eu agradeço, né, ao pastor Fábio, eu agradeço o convite e sempre que puder estarei aqui. Quero apenas só fechar minha última palavra com relação a essa correlação, citando 2 aos Coríntios 5,14 e Romanos 5,8. 2 aos Coríntios 5,14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Né? E o capítulo 5, versículo 8 da Epístola aos Romanos diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então são 2 textos assim que fecha essa última pergunta sobre como relacionar a crucificação de Jesus com o amor de Deus. Amém. Não sai daí, fique conosco. Eu vou chamar agora um clipe musical, né, um clipe do Hillsong, né, At the Cross. É um clipe que está legendado. Assista aí que você vai ser abençoado. Oh Lord, you
a Jesus. Eu vou deixar uma palavra de Deus agora poderosa para o seu coração. Está em Colossenses 2,14. Diz assim, se tiver sua Bíblia em casa, fala assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quero dizer para você que havia uma condenação, havia um veredito. Toda alma que pecar, esta morrerá. Está lá em Ezequiel 18, 4. Né? O pecado ele entrou no mundo como um vírus, desorganizou um programa que inicialmente Deus havia programado para a humanidade. De repente tudo começou a dar errado. Você não tem essa impressão que parece que existe algo de errado com você? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Sabe, o sangue de Jesus Cristo, que a gente falou aqui, sobre a sua morte, sobre a sua crucificação, é o antivírus, né? Falando assim, em termos atuais, poderosíssimo, né? E o único capaz de poder colocar você dentro do projeto original de Deus para a sua vida. É Ele que vai apagar os seus pecados, é Ele que vai abrir um novo caminho para você, né? Através da sua morte, Ele abre um novo caminho para você poder se aproximar de Deus, né? E por que essa cédula, em outra versão, fala que havia um escrito de dívida contra nós, né? Por que ela nos era contrária? Porque se você ler o versículo anterior, você vai ver que diz assim: estávamos mortos em nossos delitos, né? Um morto ele não pode se relacionar com ninguém, né? Espiritualmente falando, o morto ele não pode se relacionar com Deus, né? É por isso que você precisa nascer de novo, por isso que você precisa passar pelo novo nascimento, para que você possa se achegar e se aproximar de Deus, né? O sangue de Jesus, ele te aproxima de Deus. Isso está lá em Efésios 2,13, que fala assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, né? Então o sangue de Cristo, ele nos aproxima do nosso Pai, que é Deus, né? E fala que ele tirou do meio de nós, né, aquela cédula, aquela dívida, ou seja, não vivam mais sob acusação, né? Não deixa que o inimigo acuse a sua consciência, não deixe que as pessoas te acusem pelo que você fez no passado. Então, a cruz, quando a gente falou aqui, né, com o pastor, ela é um novo começo, ela é um fim, ela representa um fim de uma vida, né, sem Deus, e representa o início de uma vida com Deus, né? Então não vivam mais sob acusação, né? Tenha uma consciência limpa diante de Deus, né? E o texto fala que Jesus cravou essa dívida na cruz, ou seja, Jesus pagou a sua dívida, né? Ele nos resgatou. A gente vivia sob um jugo de escravidão, sob o jugo do pecado. Éramos escravos do pecado. E Jesus nos resgatou, nos absolveu. A palavra redenção na Bíblia, ela é tirada de um contexto de mercado de escravos que existia na época. Ela significa obter liberdade através do pagamento de um resgate. Foi isso que Jesus fez, né? A Bíblia fala que ele nos tirou da potestade das trevas, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, finalmente, eu queria dizer para você que a cruz é sofrimento, é renúncia, é sacrifício, é obediência e a morte. Mas a cruz também é liberdade. A cruz é esperança. A cruz é perdão.
A cruz é redenção, a cruz é amor. Que você receba essa palavra e deixe que Deus fale mais profundamente com você, né? Eu agradeço a sua audiência, que Deus abençoe a sua vida, né? E que possa multiplicar as suas bênçãos a cada dia na sua vida. Eu quero reforçar o convite para você estar conosco hoje à noite, às 19h30, em nossa igreja, na Igreja Carisma. Pastora Solange de César já esteve aqui com a gente em um dos programas, ela vai estar lá ministrando louvor para o seu coração e vai estar trazendo uma palavra poderosa de Deus para você. Faça uma visita, né? Estaremos com o coração bastante alegres com a sua presença. Então vai estar passando agora o endereço aí embaixo, Igreja Carisma, fica na Avenida América Central, número 200, Sala 9, bem próximo aqui ao trevo de Arraial do Cabo. Eu conto com a sua presença, eu agradeço a sua audiência e mais uma vez agradeço também a presença do pastor José Luiz de Camargo em nosso programa. Que Deus te abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te